Bom, muito boa tarde a todos e a todas. Estamos agora, acho que com a conexão do Dr. Bruno restabelecida, vamos iniciar mais uma live aqui da Escola da AGU. Nós vamos conversar sobre a Consultoria Geral da União e sobre a gestão da informação estratégica no âmbito da Consultoria Geral da União e sobre a desterritorialização da atividade consultiva, né? Só aguardando o ingresso aqui agora do Dr. Bruno Fortes, que acho que agora estabeleceu aí a sua conexão, para que nós possamos iniciar a nossa conversa, iniciar a nossa discussão sobre os assuntos atinentes à Consultoria Geral da União. Bruno, que é um dos diretores, né, dirige o DEINF, o Departamento de Informações Estratégicas da Consultoria Geral da União. Nossa saudação a todos que estão ingressando. Este projeto aqui de lives que a Escola da AGU desenvolve. Muito bem, Bruno acabou de ingressar. Vamos agora convidá-lo. Bruno, agora é só você aceitar agora para dividir a tela conosco. E tudo estará estabelecido, agora sim. Muito bem, olha ele aí. Tudo bom, Bruno? Tudo bom, Marco. Beleza, agora estamos conectados. Deixa eu fazer novamente a sua apresentação, porque para a gente não perder tempo da live, a gente acabou por encerrar e iniciar novamente, né? A gente está iniciando aqui uma live da Escola da Advocacia Geral da União sobre o tema Consultoria Geral da União, a gestão da informação estratégica e a desterritorialização da atuação consultiva, né? Este projeto de lives que faz parte do nosso projeto Escola em Casa. Fica aqui novamente minha saudação ao nosso diretor Danilo Santana, nossa vice-diretora Andréa Cajueiro e aos nossos regionais, Cristiane Iwakura, Rita Nolasco, Rodrigo Ribeiro e Eugênio Battesini. O nosso convidado desta tarde, Bruno Moreira Fortes, é advogado da União, tem MBA em Direito Público e Administração Pública pela Universidade Castelo Branco. Antes de ser advogado da União, foi advogado da Caixa, delegado de polícia no Paraná, assessor jurídico do Ministério Público do Paraná. Tive a honra de tê-lo como presidente da ANAUNE entre 2015 e 2017, eu fui seu secretário-geral, e ele atuou também na consultoria jurídica do Ministério das Comunicações, onde foi consultor jurídico substituto. Atualmente, como disse, dirige o Departamento de Informações Jurídico-Estratégicas da Consultoria Geral da União. Bruno, nossa saudação, passo a você para as suas palavras iniciais, explicando aí o porquê, né, da escolha desse tema, o porquê da escolha dessa temática, para que você explicite, né, essa temática da desterritorialização, que vai ser objeto da segunda parte da sua explanação. Ela tem gerado muita polêmica, né? Dia desse a ANAUNE fez uma live, Caio, que está aí nos assistindo, fez uma live com o Dr. Colares para explicar sobre essa questão da regionalização, da desterritorialização da atividade, e isso está acontecendo também no âmbito da CGU, então certamente vai gerar muita discussão. Eu queria primeiro que você explicasse como tem sido a gestão da informação no âmbito da consultoria jurídica, né, da consultoria geral, melhor dizendo, da União, Bruno. A palavra é sua, meu amigo. Primeiramente, aí, agradecer o convite, Marco Aurélio, e já entrando no tema aí, a gestão da informação dentro da Consultoria Geral da União ela é fundamental para a tomada de decisões, né, aqui no âmbito do consultivo da AGU, né, seja por meio da gestão da informação propriamente dita, seja através da questão aí relativa à desterritorialização das atividades também do consultivo, que é o tema que nós vamos abordar. É com base nesses dados que nós tomamos essas decisões, por exemplo, principalmente em relação à lotação de colegas, né, e também a equalização do trabalho no âmbito da consultoria geral, né. Então, dentro do primeiro tema aí que trata da gestão da informação, e aí aqui a gente vai trabalhar mais aqui, eu não tenho como mostrar os painéis, mostrar como esse tratamento foi feito, mas dá para a gente prestar contas e traçar alguns parâmetros para vocês entenderem, né? Quando a gente chegou aqui na consultoria geral, nós precisamos, primeiro, né, ter acesso ao que é produzido no âmbito do consultivo da Advocacia Geral da União
e ter acesso e transparência aos dados de cada unidade, de cada consultoria jurídica e também da Consultoria Geral da União sede, né? Então nós começamos, num primeiro momento, levantando esses dados e depois passamos a utilizar ali a nossa área interna, né, a intranet, em que nós utilizamos o programa da Microsoft, o SharePoint, a compilar os dados lá. Então a gente primeiro, né, fez o levantamento de todos os pareceres aprovados pelo presidente da República e colocamos isso dentro da nossa intranet. Os pareceres aprovados pelo presidente da República, eles têm muita importância para a administração pública federal. Por quê? Porque o parecer da AGU, aprovado pelo presidente da República, ele vincula toda a administração do Poder Executivo, né? Então, esses dados para os colegas atuarem, também para os órgãos da administração federal, são fundamentais. Então, hoje nós temos todos os pareceres na nossa base de dados e acessível a todos os membros da Advocacia Geral da União. Nós tínhamos também, no âmbito da internet, esses pareceres, com a migração da página anterior para a nova, a assessoria de comunicação da AGU está tendo que fazer, né, a atualização da nossa página. Em breve, então, nós teremos todos os pareceres também na internet. Hoje, nós não temos na nova página, nós temos na página anterior, nas mais antigas. No âmbito também da intranet, depois também vai para a internet com essa migração que eu falei, também as orientações normativas da AGU, né? As orientações normativas, elas servem de diretriz, né, tanto para nós, aqui da Advocacia Geral, como também para a Administração Pública Federal, né? São postulados, ali são enunciados bastante importantes, né? E nós temos, então, ali também compilado, e eles vinculam todos os membros, né? Ou seja, os advogados da União, né, e os integrantes das demais carreiras, eles têm que observar as orientações que são exaradas aí pelo advogado-geral da União. No âmbito da consultoria, Marco, a grande reivindicação que nós tínhamos eram os pareceres do DECOR, né? O DECOR é um departamento da Consultoria Geral da União. Bruno, deixa eu só lhe pedir para você baixar um pouco a sua tela do celular para a gente poder centralizar mais seu rosto aqui. Agora, o Caio disse que não estava lhe vendo bem, então eu estou atendendo ao pedido do Caio para que a gente pudesse centralizar. Agora está ótimo, amigo. Pode continuar. Oh, maravilha. O DECOR, então, ele tem por missão, ele é um departamento aqui da Consultoria Geral, que tem por missão dirimir as controvérsias jurídicas entre os órgãos da Advocacia Geral, né? E as manifestações do DECOR, quando aprovado tanto pelo consultor-geral como pelo advogado-geral, e aí até pelo presidente da República, mas seja em que nível for, seja com a primeira aprovação ali do consultor-geral, já tem por finalidade vincular também os membros, os órgãos da AGU, né? E com isso a gente tem uniformidade na atuação, principalmente na atuação consultiva, né? Então a missão do DECOR, ela é uma missão bastante importante, porque é comum, né, na área do direito, às vezes haver interpretações diferentes a respeito do mesmo tema, do mesmo assunto. E o DECOR, então, fica com essa missão aí, de dar essa uniformidade de entendimento, né? E esses pareceres, né, Bruno, a impressão que eu tenho, veja, eu estou afastado da atividade consultiva há algum tempo, mas a impressão que eu tenho é que, pelo que eu recebo dos e-mails, é que aumentaram bastante em quantidade, né? Não sei se você tem números aí para falar para a gente, mas eu tenho recebido realmente com enorme frequência esses pareceres do DECOR, que me parece aumentaram bastante em quantidade, né? Sem dúvida. Eu não sei te precisar o número exato, mas são cerca aí de 1.035 manifestações que nós temos na base de dados do DECOR, né? Então, nós temos muitos casos, né, que foram submetidos a esse órgão e que foram resolvidos e uniformizados, né? Então, o DECOR é fundamental para a atuação consultiva e para todos os órgãos e para a administração como um todo, né? Ou seja, são mais de 1.000 pareceres uniformizando entendimentos dentro do consultivo da AGU, né? O DECOR também ele tem uma missão, claro que não é só dele essa missão, mas de realizar o que nós chamamos aqui de pareceres parametrizados. Recentemente eles editaram
3 pareceres a respeito do assunto aí, né, da doença aí, Covid-19. Então foram 3 pareceres que trataram especificamente, né, desse tema tão relevante, né, que é o tema do momento no âmbito, no âmbito do país e do mundo, né, uma pandemia que não atinge só aqui a América do Sul, o Brasil, né, ela atinge o mundo todo, e o DECOL fez esse trabalho e fez também o trabalho com relação às minutas, né, de editais, as minutas de contrato, que ele o DECOL já faz em relação a vários assuntos, mais especificamente da Covid, né, foi um órgão que agiu extremamente rápido, né, e colocou aí, né, isso está na nossa intranet, está também na nossa internet, porque tem uma normativa, né, do antigo Ministério do Planejamento, agora Ministério da Economia, que inclusive obriga os órgãos da Administração Pública Federal a utilizarem as minutas produzidas pela Advocacia Geral da União, né? E isso é desenvolvido ali no âmbito das câmaras que compõem ali o DECOL e que compõem, por sua vez, a Consultoria Geral. Ô Bruno, uma coisa importante para a gente explicar, até porque as nossas lives não são assistidas apenas por colegas membros das carreiras da AGU, mas também por muitos estudantes, enfim. E muitos estudantes não têm a noção, né? E você que passou por consultoria jurídica em ministério, eu também tive a felicidade de trabalhar no Ministério da Saúde, no finado Ministério da Previdência Social. É importante a gente esclarecer que existe um braço da AGU presente em cada ministério, né? Em cada órgão ali da esplanada dos ministérios, existe uma representação da AGU que é vinculada à nossa consultoria geral. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como é que se dividem os órgãos da Consultoria Geral da União, explicitando aí a existência das consultorias e como se dá essa integração. As consultorias jurídicas dos ministérios estão integradas, né, os seus sites, as suas páginas estão integradas à página da Consultoria Geral. Como é que se dá essa integração de trabalho? Ainda existe o chamado Colégio de Consultores? Como é que isso funciona, Bruno? Perfeito, né? Então, assim, a Advocacia Geral da União, né, uma das missões da Advocacia Geral é o prestar o consultivo jurídico e o assessoramento aos órgãos do Poder Executivo, né? Então, em cada ministério, em cada órgão da administração direta, no que toca aqui à Consultoria Geral da União, nós temos um órgão, né, que presta assessoria e consultoria jurídica, né, no âmbito dos ministérios. No âmbito dos estados, nós temos as consultorias jurídicas da União, em cada estado da federação, cada capital tem uma consultoria jurídica, e no interior nós temos apenas em São Paulo, São José dos Campos, que tem uma consultoria jurídica específica em virtude da peculiaridade de São José, né, que tem um parque, um centro tecnológico ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que necessitou de um tratamento específico, né? Então nós temos todas essas consultorias. No âmbito da questão das páginas, as páginas estão todas integradas, né? No ano passado, o consultor-geral da União, o doutor Arthur, ele editou uma portaria, a portaria 05 de 2019, uma portaria aí do CGU, não do advogado-geral, em que foi feita a padronização das páginas das consultorias, né? Antes, cada consultoria jurídica tinha o seu formato próprio. Eles ainda têm liberdade para mexer na sua página. Mas a primeira parte da página ali, o primeiro quadrante da página, ela é padronizada, né? E aí algumas informações obrigatórias têm que constar ali, né? Então nós temos ali dentro dessa página os painéis de produtividade, que nós vamos tratar a seguir. Nós temos um local em que eles têm que colocar as suas manifestações jurídicas no âmbito da esplanada, os pareceres, as notas. A nota aqui é um termo que a gente utiliza, mas é um parecer simplificado, né? Sim. E a informação que são subsídios prestados às procuradorias, né, numa demanda judicial, quando a procuradoria precisa, né, para a defesa da União, elas pedem para o órgão consultivo e aí o documento produzido é essa informação em que você dá elementos de fato, né, que o Ministério fornece, e também elementos de direito para subsidiar as procuradorias na defesa da União, seja no polo ativo, seja no polo passivo da demanda, né? E aqui, Marco, uma coisa bem importante, quando a gente fez esse normativo da Consultoria Geral, veio inclusive por parte de uma provocação da Corregedoria, porque um dos aspectos importantes com relação a isso, além, né, de fornecer dados para os colegas poderem trabalhar, diz respeito ao cumprimento da Lei de Acesso à Informação. O cumprimento da Lei de Acesso, esses dados, assim, em princípio, eles estão na intranet,
Mas a ideia é que, né, a nossa DTI depois faça com que a intranet converse com a internet e o cidadão possa ter acesso à nossa, entre aspas, jurisprudência administrativa. Né? Perfeito. Hoje eles fazem esse pedido via ouvidoria. A partir do momento que pudermos disponibilizar, eles vão ter acesso direto. Perfeito. Bom, vamos conversar um pouquinho agora sobre algo que é específico do seu dia a dia de trabalho junto ao DEINF, que é em relação aos painéis de gestão, os painéis de produtividade, de tarefas, enfim. Como é que... Eu costumo brincar que o seu trabalho aí na CGU, o trabalho de Colares ali na PGU, enfim, dos outros colegas que lidam com a gestão estratégica, com a gestão da informação, é um trabalho fundamental. É um trabalho que não é fácil, não é simples, mas é fundamental para o êxito daquele órgão de direção central. Então, como é que se dá o acompanhamento, a montagem, o monitoramento desse painel de gestão? Como é que se dá, digamos assim, a divulgação dessas informações, a cobrança de metas em relação às consultorias jurídicas nos estados, os próprios departamentos da CGU? Então, como é que funciona isso, Bruno? Perfeito, Marco. Então, veja só. Então, quando chegamos aqui no início de janeiro... Início não, né? Na verdade, eu cheguei no final de janeiro de 2019. O primeiro ponto que nós precisamos esclarecer é isso, é saber o que acontece nas nossas unidades. E aí o SAPS, né, o nosso sistema de inteligência jurídica, aí, em que a gente produz as nossas peças, Sim. Ele é fundamental, né, porque lá os dados ficam registrados dentro do SAPS, então a gente faz uma extração e aí com base num programa da Microsoft, o Power BI, a gente consegue, então, trabalhar os dados que nós tiramos de dentro do SAPS e, com base nisso, a gente organiza. E esse painel de produtividade não é só ele que nós temos, né? A gente montou ele, Marco, em 3 dimensões. Né? A primeira dimensão, ele dá para a gente um panorama geral de todas as unidades da AGU, da AGU do consultivo. Né? Eu consigo visualizar, por exemplo, quantos pareceres, quantas notas, quantas cotas, quantas informações foram produzidas em cada unidade, né? E aí eu consigo fazer a comparação, e principalmente para fins de distribuição dos colegas, a gente consegue visualizar qual é a unidade que tem um volume maior de trabalho, qual a que tem menos, e aí trabalhar a equalização com a distribuição da força de trabalho. Né? Então, nessa primeira dimensão, a gente consegue ver todas as unidades, mas aí a gente passou para um segundo passo. Agora eu preciso ver a unidade, como é que está essa unidade? Né? E aí a gente consegue detalhar uma unidade especificamente. Eu posso pegar, por exemplo, a consultoria jurídica junto ao Ministério da Saúde, ou a consultoria jurídica da União no Paraná. Eu entro nessa unidade e vejo o que está acontecendo dentro dela, né? Ou seja, o quanto que eles estão produzindo, que assunto que eles estão tratando mais, se a distribuição está equânime entre os advogados. E a terceira dimensão eu vejo na segunda... A unidade, na terceira dimensão, eu consigo detalhar o colega. Então, eu entro lá, vejo o advogado da União, XYOZ, né, consigo detalhar, e aí eu consigo ver o dia que ele produziu a peça, a hora que ele produziu a peça, eu consigo abrir a peça que ele produziu e o que ele lançou ali, em termos de atividade e em termos de assunto, né, tratado no âmbito da consultoria. E com base nisso, a gente consegue, aí olhando, né, claro que às vezes nós temos que olhar de forma detalhada, saber qual unidade está trabalhando de forma efetiva, qual é o tempo que ela está levando para produzir a manifestação, né, e o que cada colega está fazendo. E isso é fundamental, Marco, pelo seguinte: a AGU ela tem um planejamento estratégico. Sim. E dentro desse planejamento estratégico, nós temos 3 grandes metas a serem atingidas, né? A primeira meta diz respeito ao tempo de resposta consultiva. Né? A Lei 9.784, de 1999, ela dá um prazo para a resposta. Né? E dentro disso, no planejamento estratégico, é estipulada uma meta que nós temos que atingir. Hoje essa meta está em 25 dias para a gente entregar, mas esses 25 dias é uma média. Tá? Regra geral, a gente tem que cumprir o prazo da lei, que são de 15 dias. Mas tem alguns órgãos nossos que, pela sua atividade específica, acaba elevando essa meta. Você pega, por exemplo, a SECAF. A SECAF não vai fazer nada em 15 dias. Até né? Pela complexidade do que chega para ela, né? Exatamente. Ou seja, do que chega ali, geralmente leva-se em torno de 6 meses um procedimento de conciliação. Então, por isso que a gente bota a meta um pouquinho mais alta, de 25 dias.
Mas a gente, na atividade consultiva de pareceres e notas, a gente tenta atingir essa marca dos 15 dias, né? Paralelamente a isso, nós temos um painel também que diz respeito a uma pesquisa de satisfação junto aos órgãos assessorados, né? Todo ano é feita essa pesquisa. Nós tivemos uma avaliação em 2019 em que a nota dada no geral, né, foi de 7,5, que a gente considera uma nota muito boa para a atividade consultiva, né? E é uma das metas também do nosso planejamento estratégico. E a outra é exatamente a atividade de conciliação, que tem lá estabelecido, acho que para o ano agora de 2020, se não me falha a memória, em torno de 20 conciliações no ano, e até 2023 vai chegar em 45 conciliações que terão que ser feitas no âmbito da SECAF, né? Nós temos um painel também de tarefas em aberto. Esse painel nos mostra os colegas que eventualmente possam não estar cumprindo o prazo ou estar ultrapassando o prazo por algum motivo, e aí serve de alerta para que os colegas possam, então, fechar a tarefa que é aberta para eles, né? Ô Bruno, chegou aqui uma pergunta, a live é dinâmica. Antes da gente passar para o tópico da desterritorialização, vamos responder a pergunta do nosso seguidor Renato Lopes, eu acho. Ele perguntou se no âmbito das Forças Armadas existe também algum órgão que faça a uniformização do entendimento, da legislação específica, enfim. Eu sei a resposta, mas o convidado aqui é você, então responda, por favor, para o nosso colega Renato. Sem dúvida, né? Os comandos militares, né, antes eles eram ministérios, então cada ministério militar tinha uma consultoria jurídica, exemplo das que nós temos hoje na esplanada, né? Com a extinção dos ministérios militares, ficaram os comandos, e os comandos permaneceram com consultorias jurídicas adjuntas. São consultorias jurídicas ligadas à consultoria jurídica da defesa, e essas consultorias jurídicas fazem, então, o assessoramento e a consultoria de cada comando militar. Então, elas ficam responsáveis, né, para uniformizar esse entendimento dentro de cada força, e havendo divergência entre elas, o conflito pode ser suscitado, vem para a Consultoria Geral da União e o DECOR é o responsável por dirimir o conflito. Perfeito. Respondida aí a pergunta do nosso seguidor Renato, a gente passa agora para falar da temática da desterritorialização, da atividade consultiva, né? A gente tem vivido essa experiência no âmbito da Procuradoria-Geral da União, no âmbito de outros órgãos de contencioso, da PGF, da PGFN, né? No sentido de que o advogado público já não mais se prende aos seus limites territoriais de onde está lotado, mas passa a ter uma atuação regionalizada, em alguns casos nacional, né? Então isso está acontecendo agora com muita... obviamente com muita discussão, como não poderia deixar de ser no âmbito da PGU, mas a gente vai tratar aqui especificamente da consultoria geral, Bruno. Como é que vocês planejaram a desterritorialização da atividade consultiva do advogado da União, né, da consultoria geral da União, né, e como tem sido essa dinâmica? Então, queria que você usasse aí o tempo para explicar para os colegas, e se dúvidas eventualmente surgirem, a gente vai tentando passar para você aqui, Bruno. Sem dúvida, vamos lá, vamos esclarecer. O primeiro ponto, Marco, assim, o problema, por exemplo, que foi enfrentado lá no âmbito da Procuradoria-Geral, nós não tivemos aqui no âmbito do consultivo, né? Até porque a normativa do consultivo, no âmbito dos estados, ela é diferente da normativa, por exemplo, das consultorias jurídicas na esplanada dos ministérios e também das procuradorias da União, procuradorias regionais e procuradorias seccionais da União, que estão totalmente disciplinadas ali dentro da lei complementar. As consultorias jurídicas nos estados, elas são tratadas pela Lei 9.028 de 1995, né? E lá, na 9.028, diz que as consultorias jurídicas nos estados, elas são instaladas por ato administrativo do Advogado-Geral da União. Então, nós não tivemos o mesmo problema dos questionamentos que lá na PGU ocorreram em virtude da especificidade normativa com relação à consultoria jurídica. Então, se a gente pode instalar unidades no âmbito dos estados por um ato administrativo, não tem problema nenhum também por um ato do Advogado-Geral da União fazer Sim. a desterritorialização, né, e a criação das ECJUs. Né. As ECJUs, que são consultorias jurídicas da União especializadas virtuais,
elas foram objeto de grande debate antes da sua implantação. Elas foram implantadas no dia 1º de setembro, agora de 2020, mas nós ficamos ali trabalhando, né, os conceitos e trabalhando as necessidades com uma participação ampla. Todos os colegas puderam participar do consultivo, fizeram sugestões. Posso garantir aqui que cerca de 90% das sugestões foram acatadas aqui no âmbito da Consultoria Geral da União. E desse produto, né, desse caldo aí de opiniões dos colegas, surgiu, então, a base normativa é a portaria número 14, a portaria do advogado-geral, né, do ano aqui de 2020, né, e que teve uma pequena alteração pela portaria 172 também do advogado-geral e também do ano de 2020. E o que a gente visou, o que a gente estava percebendo aqui, Marco? Primeiro, assim, a gente tem unidades no Brasil inteiro com deficiência de advogados, né? Então nós tínhamos umas com deficiência de advogados e outras com um número bastante confortável, né? Então o volume de trabalho entre essas unidades eram bem diferentes, né? Então nós tínhamos colegas no Brasil que tinham uma carga mais alta e outros que tinham uma carga mais baixa. E algumas unidades, por exemplo, como o Acre, como o Piauí, se não me falha a memória, com apenas 2 colegas. Então, um sai de férias, ficava apenas... Sobrecarregado, completo, né? Totalmente, né? E se, eventualmente, um saísse de férias, o outro ficasse doente, então a situação piorava ainda mais. Então, em virtude disso, para fins de equalização, no primeiro momento foi assim que foi pensado, para equalizar, e aí o nosso modelo é um modelo nacional, lá da PGU é um modelo regional, o nosso ele é nacionalizado. Nós, então, criamos essas ECJUs, essas consultorias jurídicas virtuais, né? Mas ela serve só para equalizar? Não, né? Outro problema que a gente enfrentava bastante dizia respeito, como ainda nós temos, né, porque está bem no começo, a uniformidade da atuação consultiva em determinadas áreas. Nós temos um tipo de parecer, que são dados aqui no âmbito da consultoria geral, chamados pareceres referenciais. Esses pareceres, Marco, assim, tinha um lugar que adotava o parecer referencial e tinha um lugar que não adotava, né? E aí faltava muitos órgãos... uniformidade, né? Exatamente, né? E muitos órgãos falaram assim, olha, por que lá no Rio Grande do Sul eu tenho um referencial, não preciso mandar o processo, e lá em Pernambuco eu, sobre o mesmo tema, preciso encaminhar o processo para a AGU. Agora isso passa a ser padronizado, está no Brasil inteiro. Então, se tiver um parecer referencial, se for necessário um parecer referencial, ele vai, então, valer para o Brasil todo e todos os órgãos vão ser tratados da mesma forma. E aí, como é que a gente dividiu essas ECJUs? São 6 ECJUs. Uma que trata somente de processos de aquisições por parte do poder público. A outra, que aí é um termo técnico, né, que é a de serviços sem mão de obra exclusiva. A outra é serviço com mão de obra exclusiva, esse é o tipo de regime de contratação. A outra que vai tratar somente de obras e serviços de engenharia. Nós temos uma só para tratar dos assuntos de patrimônio e a residual que pega o que não se encaixar em nenhuma das 5 anteriores, né? E com isso, o que a gente consegue, Marcos e os que estão nos ouvindo? A gente consegue um alto grau de especialização, né? Os colegas vão ser especialistas, vão atuar especificamente num determinado tipo de assunto, né? E aí, obviamente, tem condições de esgotar aquele assunto com a edição de pareceres. Mais qualidade também, né? Exatamente, mais qualidade. Quando você especializa, você consegue viabilizar pareceres confeccionados com mais qualidade, né? Em razão da especialização, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você consegue melhor qualidade, você consegue um melhor tempo de resposta, porque o assunto vai se tornando costumeiro, né? As coisas enfrentadas elas vão sendo superadas, você consegue produzir mais e em menos tempo, né? Então, por isso que o postulado aí fundamental das ECJUs é exatamente a questão da uniformidade ou a uniformização dos entendimentos aí para a administração, né? E pode haver... Oi, desculpa. Não, eu ia perguntar a você como é que se faz a distribuição das tarefas no âmbito das ECJUs. Eu sei que você vai falar depois como é que se dá a distribuição dos colegas dentro das ECJUs, mas como se faz a distribuição das tarefas
em relação a conflitos que podem haver entre ECJUs e também conflitos das matérias que estão na ECJU em relação ao que estaria, por exemplo, nas consultorias jurídicas dos estados. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do eventual conflito material, Bruno. Como é que se resolve e quem resolve? Maravilha, excelente. Assim, primeiro, como é que se dá? Os processos chegam nas consultorias jurídicas da União nos estados, normal, como acontecia até antes da implementação das ECJUs, né? Lá no âmbito da consultoria jurídica da União no Estado, é feito um tratamento por parte do consultor jurídico local e a equipe local de servidores, e aí ele faz essa distribuição entre as ECJUs. Ele separa o que é engenharia vai para engenharia, o que é aquisições vai para aquisições e assim por diante. Né? E aí tem a distribuição lá para o colega. Se houver conflito dentro, se um colega se manifesta sobre um assunto de um jeito e outro se pronuncia de forma diferente, né? Qualquer um desses colegas podem suscitar o conflito para o coordenador da ECJU, né? Então tem um advogado específico para coordenar, e o coordenador, então, é que faz a resolução aí desse conflito, e aí a portaria estabelece, inclusive, que essa resolução, né, se ele editar, por exemplo, uma orientação normativa, tem caráter vinculante para todos os colegas que integram a ECJU. Paralelamente a isso, também cabe ao coordenador, independentemente da suscitação de um conflito, fazer ali por amostragem, verificar as manifestações dos colegas e, em constatando que tem divergência sobre um determinado assunto, ele já, esponte própria, né, e ex officio, assim, ele já pode fazer, resolver o problema da divergência e orientar a consultoria que ele está coordenando. Se tiver, Marco, conflito entre ECJUs, isso pode ocorrer no que for um assunto comum, né? Principalmente as de serviço, tem assuntos que servem para todas, né? Que são comuns a todas. Quando tem divergência entre ECJUs, aí quem dirime é o DECOR, né? Que é o departamento aqui da Consultoria Geral da União, e inclusive a portaria dá um prazo para o DECOR, se não me falha a memória, de 30 dias, para resolver, mas já dizendo de imediato qual a consultoria que fica responsável, porque não dá para o órgão assessorado esperar muito tempo. Ficar esperando, né? Exatamente. Exato. Então, ele já disse... Oi, não, termina aí que eu vou lhe provocar em relação à lotação. Pode terminar aí o raciocínio. Perfeito. Então, assim, ele já diz de imediato qual é a consultoria antes de resolver o conflito e depois de resolvido, então, aquela consultoria jurídica fica... escolhido, eu digo assim, em virtude do pronunciamento do DECOR, fica responsável pela matéria, ou então tem que seguir a orientação, ou ambas, né, tem que seguir a orientação dada pelo DECOR. Pergunta que te faço em relação à lotação dos nossos colegas advogados da União dentro dessas ECJUs. Até então, antes da existência delas, os colegas que eram, ou que atuavam no consultivo da AGU estavam situados ali nas consultorias jurídicas da União nos estados ou na consultoria jurídica de cada ministério. Eu pergunto, há digamos assim, um paralelo, o colega hoje lotado na consultoria jurídica do ministério está também no ECJU, o colega que está na consultoria jurídica de estado está também no ECJU, ou essa lotação ela é exclusiva? Quem vai para uma ECJU fica exclusivamente numa ECJU, Bruno? Vamos lá, vamos esclarecer esse ponto. Primeiro, as ECJUs elas só pegam as consultorias jurídicas dos estados. Tá? A ECJU não vale para Brasília, para a esplanada dos ministérios. Né? Perfeito. E outra coisa, a ECJU ela não é uma unidade administrativa. Ela, na realidade, ela é uma forma de distribuição dos processos. Então, os colegas continuam lotados nas consultorias jurídicas da União nos estados. Né? A lotação, ela não altera. Claro que dentro do Sapiens, né, que a gente chama de lotação, mas aí não é no sentido jurídico, dentro do Sapiens é criado como se fosse uma unidade administrativa para fins de distribuição dos processos para o colega que está naquela ECJU. Mas a lotação ela permanece no âmbito das consultorias jurídicas da União nos estados, não tem lotação em ECJU. Esse colega passa a estar num teletrabalho, Bruno, ou continua, digamos assim, presencialmente lotado na consultoria jurídica da União no estado? Isso não significa um teletrabalho. Explica para a gente.
Exato. Então, essa é uma questão importante, né? Porque muitas vezes se faz confusão. Embora a ECJU, se você trabalhe no âmbito virtual, ela não significa necessariamente teletrabalho, né? A norma, a portaria 14, deixa isso bem claro lá, tem 2 dispositivos tratando dessa questão, e diz, então, em princípio, o colega tem que ir para a consultoria jurídica da União, que ele está lotado, trabalhar normalmente, trabalhando, então, via distribuição pelas ECJUs, né? Agora, nada impede, dentro da norma que trata especificamente do teletrabalho, que seja ao colega deferido o teletrabalho, mas não é. Ou seja, a ECJU não significa... Ela não gera automaticamente. Perfeito. Isso, perfeito. Teletrabalho. Perfeito. Bruno, como fica, digamos assim, o papel aí das consultorias jurídicas da União nos estados? Eu te pergunto isso porque eu faço um paralelo com o que está acontecendo hoje com a regionalização ou com a desterritorialização da PGU, né, das atividades do contencioso da União, em que a gente ouviu, né, críticas, por exemplo, no sentido da eventual perda de função, perda de status, perda de referência das procuradorias da União nos estados e as seccionais. Então eu te pergunto, há uma perda, digamos assim, de competência, diminuição de, digamos assim, de atribuições, do papel do consultor jurídico da União no Estado, dos colegas lotados naquelas consultorias jurídicas da União no Estado? Isso representa algum tipo de tendência de que elas venham a deixar de existir no futuro, né, para que nós tenhamos só uma atuação nacional? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é uma dúvida que sempre chega dos nossos colegas. Perfeito, perfeito. Assim, Marco, em absoluto, claro que existe uma diminuição do trabalho feito no âmbito lá da CJU, sim, porque a maior parte dos processos vão para as ECJUs. Mas, em absoluto, significa, vamos dizer assim, a perda da importância da CJU no âmbito dos estados, né? E por que eu te falo isso? Primeiro, porque eles fazem processo, eles vão ficar... A equipe residente faz processo. Eles ficam responsáveis pelos processos urgentes, que a portaria considera urgente aqueles que têm que ter uma manifestação sob pena de prejuízo para o órgão até no prazo de 10 dias. Então, esses ficam no âmbito da CJU, ou seja, no âmbito local. Aqueles que o consultor jurídico entender que, pela peculiaridade do processo, ou em virtude da participação efetiva, por exemplo, na questão pré-encaminhamento do processo, pelo assessoramento, então aqueles que eles entenderem relevante, o que devam ficar na consultoria jurídica, ficam também na consultoria, e a consultoria jurídica fica com o papel primordial, né, que é o próximo, aquilo que a gente vai enfrentar, né, no ano de 2021, que diz respeito ao assessoramento jurídico, né? Essa atividade mais próxima do gestor, esse aconselhamento, né, o assessoramento do órgão assessorado, vai ser a grande missão das consultorias jurídicas e, em paralelo a isso, também a atividade de conciliação, né? Algumas consultorias jurídicas já fazem a conciliação. Na portaria 14, as maiores, né, se não me falha a memória, acho que é Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, inclusive, tem uma pessoa designada especificamente para tratar da atividade de conciliação, e acredito que para o futuro, Marco, além do assessoramento jurídico, a grande missão da atividade consultiva vai ser atuar nas questões aí de conciliação, né, nas divergências entre órgãos e particulares. E essa vai ser a grande missão das nossas consultorias jurídicas. Além, claro, né, a consultoria jurídica é importante porque é o nosso órgão no Estado de representação perante as demais autoridades. Claro, eu não vou dizer aqui para você que nunca vai ser extinto, porque todos os órgãos no futuro podem... Oi? Lógico, exatamente. Não dá para dizer nunca, né? Mas esse papel que você colocou aí, Bruno, é muito importante do relacionamento local. Ele é fundamental. O contato do consultor jurídico da União no Estado com o dirigente, né, daquele órgão federal que ele assessora, ele continua sendo muito importante, continua sendo atualmente imprescindível. O contato
é fundamental para o bom funcionamento daquele órgão. E quando você consegue desafogar um pouco a atividade que se tinha até então através das ECJUs, isso talvez até viabilize uma melhor qualidade nesse assessoramento direto que as consultorias jurídicas da União nos estados podem prestar para os órgãos federais que estão ali situados. Ô Bruno, como é que se dá, te perguntar, como é que se dá a montagem dessas equipes da ECJU? Vocês fizeram um edital, vocês fizeram ampla divulgação, como é que vocês escolheram também, né? Como é que é feita a chefia, o chefe das ECJUs são necessariamente lotados em Brasília ou não? Como é que funcionou isso? Isso. A chefia pode ser qualquer advogado da União, né? Independentemente de ocupar cargo em comissão ou função comissionada, né? Essa coordenação ela é uma escolha do consultor-geral. O consultor-geral ele tem, então, aí a prerrogativa de escolher. No momento foram escolhidos alguns colegas que são também consultores jurídicos da União nos estados, né? Até em virtude do maior trabalho, a gente pegou colegas que têm uma função comissionada. Então, além de ser o consultor jurídico nos estados, ele também... acumula com a função do coordenador de uma específica ECJU, né? Exatamente, mas poderia ser um colega que não seja consultor jurídico no estado? Poderia ser você, poderia ser eu, né? Sem problema nenhum. Qualquer um pode, né? Ser colocado ali para coordenar. Com relação a como que é distribuído, como os colegas são distribuídos, né, nessas ECJUs, a portaria diz que é por meio de um edital, que tem que ser feito a cada 2 anos, né? Mas nada impede, né, que havendo ali alguma desproporcionalidade entre as ECJUs, porque pode acontecer em virtude de questões momentâneas, né, o consultor-geral ele pode movimentar o colega, porque, como eu disse, não se trata de alteração da lotação do colega. Eram matérias que os colegas já tratavam no âmbito dos estados, a gente só fez essa divisão. Então, por exemplo, se a gente tiver um volume grande numa ECJU e noutra um volume menor e for necessário fazer a equalização, o consultor-geral ele tem aí o poder, independentemente de edital, de fazer essa movimentação, entre aspas, entre as ECJUs. Por exemplo, no momento, todas as consultorias jurídicas, na visão aqui da consultoria geral, estão com um volume de trabalho adequado, com exceção de obras e serviços de engenharia, que está com volume realmente um pouco elevado, e isso aí se deu em virtude de licenças médicas, ou seja, dos 25 colegas que participam da ECJU Obra e Serviço de Engenharia, nós temos hoje 14 fora. Uhum. Então, você veja que é um baque muito grande, né? Então, em virtude disso, nós vamos ter que, já fizemos e vamos continuar atuando, uma colocação de colegas ali, nem que seja temporariamente, para fazer essa equalização, né? Então, a resposta à sua pergunta é essa. É um edital que sai a cada 2 anos. A cada 2 anos, todo mundo pode concorrer novamente a todas as vagas de todas as ECJUs. Um rodízio importante. Né? Mas, Oi? É um rodízio importante, né? É um rodízio importante, né? Ou seja, ninguém tem vaga cativa, vamos dizer Perfeito. Assim, na ECJU. Perfeito. E aí, claro, se coloca um critério ali, o critério dessa vez foi a antiguidade, mas nada impede que também se utilize um outro critério, uma mesclagem de critérios. Você pode colocar, por exemplo, um critério da antiguidade e mesclar também com expertise. Às vezes você pode ter um colega que tem uma formação específica em obra e serviço de engenharia, isso aí pode dar uma pontuação, mas dessa vez foi só com base na antiguidade. Perfeito. Meu amigo, estamos chegando aqui ao final da live, foram esclarecimentos bastante relevantes, né, sem qualquer sombra de dúvidas, muito significativos para todos nós. Eu vou precisar encerrar porque a gente está não apenas chegando ao final do nosso tempo, mas eu também tenho um evento, né, da Escola da AGU no YouTube, né, na Semana de Inovação, º dia da Semana da Inovação. Eu vou mediar com a nossa colega Cristiane Wakura, e aí eu vou sair daqui direto lá para esse evento, né, virtualmente. Mas eu queria aqui, Bruno, agradecer em nome da Escola da AGU por sua participação, por tão gentilmente ter aceito o convite. A gente sabe da sua agenda atribuladíssima aí no âmbito da CGU, mas foram esclarecimentos sem dúvida muito importantes para todos nós que de alguma forma amamos essa casa, atuamos dentro dessa casa, já fomos um dia do consultivo, ou somos do consultivo, e aí aprender um pouco sobre essa atuação desterritorializada e também sobre como é tratada a informação estratégica no âmbito da consultoria geral. Queria lhe passar a palavra para as considerações finais, para que nós possamos encerrar a nossa live desta tarde.
Eu que agradeço, Marco, né, e o convite, né, muito gentilmente feito pelo amigo. Né. Agradeço a participação aí, de quem aí nos ouviu, né, e aqui a ideia foi fazer uma prestação de contas. Né. Acho que é dever nosso mostrar não só internamente, mas também para o público externo, para a sociedade, o que vem sendo feito aqui no âmbito da consultoria geral, né, porque eu acho que é importantíssimo, né, acho não, tenho certeza que é importantíssimo, né, que a sociedade saiba, né, o que a AGU está fazendo, o que a gente tem feito aí para auxiliar no âmbito do assessoramento jurídico, da consultoria jurídica e, portanto, né, auxiliar no crescimento do país aí. Eu agradeço, então, muito obrigado e até uma próxima, né? Sem dúvida, nós te agradecemos aí também a todos que puderam nos acompanhar durante esta live, dizer que a live fica salva aqui no IGTV da Escola da AGU, assim como ela vai ser também colocada no nosso canal do YouTube da Escola da AGU e também depois exportada para as nossas plataformas de podcast. Bruno, mais uma vez, nossa gratidão em nome da Escola da AGU, um abraço a todos os colegas que puderam nos assistir, boa noite a todos, saúde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.